Prosseguindo com a leitura de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, editorial Record. O menino mais novo. A ideia surgiu-lhe na tarde em que Fabiano botou os arreios na égua alazã e entrou a amansá-la. Não era propriamente ideia. Era o desejo vago de realizar qualquer ação notável que espantasse o irmão e a cachorra-baleia. Naquele momento, Fabiano lhe causava grande admiração. Metido nos couros de perneiras, gibão e guarda-peito, era a criatura mais importante do mundo. As rosetas das esporas dele tilintavam no pátio. As abas do chapéu, jogado para trás, preso debaixo do queixo da correia, aumentavam-lhe o rosto queimado. Faziam-lhe um círculo enorme em torno da cabeça. O animal estava selado, os estribos amarrados na garupa, e Sinhá Vitória subjugava-o, agarrando-lhe os beiços. O vaqueiro apertou a cilha e pôs-se a andar em redor, fiscalizando os arranjos, lento. Sem se apressar, livrou-se de um coice. Virou o corpo. Os cascos da égua passaram-lhe rente ao peito, raspando o gibão. Em seguida, Fabiano subiu ao copiar, saltou na sela. A mulher recuou e foi um redemoinho na caatinga. Trepado na porteira do curral, o menino mais novo torcia as mãos suadas. Estirava-se para ver a nuvem de poeira que toldava as imburanas. Ficou assim uma eternidade, cheio de alegria e medo, até que a égua voltou e começou a pular furiosamente no pátio, como se tivesse o diabo no corpo. De repente, a cilha arrebentou e houve um desmoronamento. O pequeno deu um grito. Ia tombar da porteira, mas sossegou logo. Fabiano tinha caído em pé e recolhia-se banzeiro e cambaio, os arreios no braço. Os estribos, soltos na carreira desesperada, batiam um no outro, as rosetas das esporas tiniam. Sinhá Vitória cachimbava tranquila no banco do copiar, catando lêndeas no filho mais velho. Não se conformando com semelhante indiferença depois da façanha do pai, o menino foi acordar Baleia, que preguiçava, a barriguinha vermelha descoberta, toda sem vergonha. A cachorra abriu um olho, encostou a cabeça à pedra de amolar, bocejou e pegou no sono de novo. Julgou-a estúpida e egoísta, deixou-a. Indignado, foi puxar a manga do vestido da mãe, desejando comunicar-se com ela. Sinhá Vitória soltou uma exclamação de aborrecimento e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo. Trata-se de relações familiares com pouquíssimos afetos, quase nenhum afeto, pouca comunicação. Retirou-se zangado, encostou-se no esteio do alpendre, achando o mundo todo ruim e insensato. Dirigiu-se ao chiqueiro, onde os bichos bodejavam, fungando, erguendo os focinhos franzidos. Aquilo era tão engraçado que o egoísmo de Baleia e o mau humor de Sinhá Vitória desapareceram. A admiração a Fabiano é que ia ficando maior. Esqueceu desentendimentos e grosserias. Um entusiasmo verdadeiro encheu-lhe a alma pequenina, apesar de ter medo do pai. Chegou-se a ele bem devagar. Esfregou-se nas perneiras, tocou as abas do gibão, as perneiras, o gibão, o guarda-peito, as esporas
e o barbicacho do chapéu maravilhavam-no. Fabiano desviou-o desatento. Entrou na sala e foi despojar-se daquela grandeza. O menino deitou-se na esteira, enrolou-se e fechou os olhos. Fabiano era terrível. No chão, despidos os couros, reduzia-se bastante, mas no lombo da égua alazã era terrível. Dormiu e sonhou. Um pé de vento cobria de poeira a folhagem das imburanas. Sinhá Vitória catava piolhos no filho mais velho. Baleia descansava a cabeça na pedra de amolar. No dia seguinte, essas imagens se varreram completamente. Os juazeiros do fim do pátio estavam escuros, destoavam das outras árvores. Por que seria? Por quê? Aproximou-se do chiqueiro das cabras. Viu o bode velho fazendo um barulho feio com as ventas arregaçadas. Lembrou-se do acontecimento da véspera. Encaminhou-se aos juazeiros, curvado, espiando os rastos da égua alazã. À hora do almoço, Sinhá Vitória repreendeu-o. Esse capeta anda leso. Ergueu-se, deixou a cozinha, foi contemplar as perneiras, o guarda-peito e o gibão pendurados num torno da sala. Daí marchou para o chiqueiro e o projeto nasceu. Arredou-se, fez tensão de entender-se com alguém, mas ignorava o que pretendia dizer. A égua alazã e o bode misturavam-se. Ele e o pai misturavam-se também. Rodeou o chiqueiro, mexendo-se como um urubu, arremedando Fabiano. Processos educacionais a partir da imitação. O filho imitando e arremedando o pai. No ambiente de extrema precariedade, extrema e absoluta escassez, zero recursos econômicos. Apenas as preocupações do imediato da sobrevivência. A necessidade de consultar o irmão apareceu e desapareceu. O outro iria rir-se. Mangar dele, avisar Sinhá Vitória. Teve medo do riso e da mangação. Se falasse naquilo, Sinhá Vitória lhe puxaria as orelhas. Evidentemente, ele não era Fabiano. Mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano, conversando, talvez conseguisse explicar-se. Mas aqui trata-se de um ambiente familiar de zero comunicação, zero interação por afetos. É uma vida de padecimento. Sem comunicação, não há a externalização dos afetos. Esse é o ambiente familiar de Fabiano, Sinhá Vitória e seus filhos. E a cachorra-baleia, que aqui adquire traços de humanização. Evidentemente, ele não era Fabiano, mas se fosse, precisava mostrar que podia ser Fabiano. Conversando, talvez conseguisse explicar-se. Pôs-se a caminhar banzeiro, até que o irmão e Baleia levaram as cabras ao bebedouro. A porteira abriu-se. Um fartum espalhou-se pelos arredores. Os chocalhos soaram. A camisinha de algodão atravessou o pátio, contornou as pedras onde se atiravam cobras mortas, passou os juazeiros, desceu a ladeira, alcançou a margem do rio. Agora as cabras se empurravam metendo os focinhos na água.
Os cornos entrechocavam-se. Baleia atarefada latia correndo. Trepado na ribanceira, o coração aos baques, o menino mais novo esperava que o bode chegasse ao bebedouro. Certamente aquilo era arriscado, mas parecia-lhe que ali em cima tinha crescido e podia virar Fabiano. Sentou-se indeciso. O bode ia saltar e derrubá-lo. Ergueu-se, afastou-se, quase livre da tentação, viu um bando de periquitos que voava sobre as catingueiras. Desejou possuir um deles, amarrá-lo com uma embira, dar-lhe comida. Sumiram-se todos chiando, e o pequeno ficou triste, espiando o céu cheio de nuvens brancas. Algumas eram carneirinhos, mas desmanchavam-se e tornavam-se bichos diferentes. Duas grandes se juntaram, e uma tinha a figura da égua alazã, a outra representava Fabiano. E o moleque olha as nuvens e constrói imagens em sua imaginação. Construção de imagens a partir da observação da paisagem. Ao menos isso, né? Baixou os olhos encandeados, esfregou-os, aproximou-se novamente da ribanceira, distinguiu a massa confusa do rebanho, ouviu as pancadas dos chifres. Se o bode já tivesse bebido, ele experimentaria decepção. Examinou as pernas finas, a camisinha encardida e rasgada. Enxergara viventes no céu. Considerava-se protegido. Convencia-se de que as forças misteriosas iam ampará-lo. Boiaria no ar como um periquito. Pôs-se a berrar, imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra. Não obtendo resultado, indignou-se. Ia mostrar aos dois uma proeza. Voltariam para casa espantados. Aí o bode se avizinhou e meteu o focinho na água. O menino despenhou-se da ribanceira, escanchou-se no espinhaço dele. Mergulhou no pelame fofo, escorregou, tentou em vão segurar-se com os calcanhares. Foi atirado para a frente, voltou, achou-se montado na garupa do animal, que saltava demais e provavelmente se distanciava do bebedouro. Inclinou-se para um lado, mas, fortemente sacudido, retomou a posição vertical. Entrou a dançar desengonçado, as pernas abertas, os braços inúteis. Outra vez, impelido para a frente, deu um salto mortal. Passou por cima da cabeça do bode, aumentou o rasgão da camisa numa das pontas e estirou-se na areia. Ficou ali estatelado, quietinho, um zum-zum nos ouvidos, percebendo vagamente que escapara sem honra da aventura. Viu as nuvens que se desmanchavam no céu azul. Embirrou com elas. Interessou-se pelo voo dos urubus. Debaixo dos couros, Fabiano andava banzeiro, pesado, direitinho um urubu. Sentou-se, apalpou as juntas doídas. Fora sacolejado violentamente. Parecia-lhe que os ossos estavam deslocados. Olhou com raiva o irmão e a cachorra. Deviam tê-lo prevenido. Não descobriu neles nenhum sinal de solidariedade. O irmão ria como um doido. Baleia, séria, desaprovava tudo aquilo. Achou-se abandonado e mesquinho, exposto a quedas coices e marradas. Ergueu-se, arrastou-se com desânimo até a cerca do bebedouro. Encostou-se a ela.
o rosto virado para a água barrenta, o coração esmorecido. Meteu os dedos finos pelo rasgão, coçou o peito magro. O tropel das cabras perdeu-se na ladeira. A cachorrinha ladrou longe. Como estariam as nuvens? Provavelmente algumas se transformavam em carneirinhos, outras eram como bichos desconhecidos. Lembrou-se de Fabiano e procurou esquecê-lo. Com certeza Fabiano e Sinhá Vitória iam castigá-lo por causa do acidente. Levantou os olhos tímidos. A lua tinha aparecido, engrossava, acompanhada por uma estrelinha quase invisível. Àquela hora, os periquitos descansavam na vazante, nas touceiras secas de milho. Se possuísse um daqueles periquitos, seria feliz. Baixou a cabeça, tornou a olhar a poça escura que o gado esvaziara. Uns riachos miúdos marejavam na areia como artérias abertas de animais. Recordou-se das cabras abatidas à mão de pilão, penduradas de cabeça para baixo num caibro do copiar, sangrando. Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar, dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Vejam só o moleque absorvendo a educação embrutecida e empobrecida do seu pai Fabiano. Transmissão de cultura intergeneracionalmente. E no caso aqui, uma educação muito embrutecida e muito empobrecida. E o moleque vai imitando o pai e desejando ser o pai. E é a educação que funciona para o sertão com total precariedade. Pensava Fabiano. Muito bonito fala esse senhor Tomás da Bolandeira, mas aguenta nada, não tem robustez. Acho até que já morreu. Eu queria falar bonito como ele, mas aqui no sertão só sobrevive homem bruto. Funciona para mim, funcionou para o meu pai, funcionou para o meu avô, funcionou para o meu bisavô, então com certeza funcionará para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Educação precarizada e embrutecida sendo transmitida intergeneracionalmente. É o que vem descrito aqui. Retirou-se. A humilhação atenuou-se pouco a pouco e morreu. Precisava entrar em casa, jantar e dormir. E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar cabras à mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se, numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru. Subiu a ladeira, chegou-se à casa devagar, entortando as pernas banzeiro. Quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas tilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio assim, torto, de perneiras, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e Baleia ficariam admirados. E chegamos ao capítulo O Menino Mais Velho, mas o demais será papo para um próximo vídeo. Agora conversaremos um pouquinho sobre este livro, a particularidade estética em Vidas Secas de Graciliano Ramos. A autora é professora Belmira Magalhães, editorial Instituto Lukács.
Vivia longe dos homens. Só se dava bem com os animais. Às vezes, utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Entre homens e animais é feita uma ligação através do imitar de vozes desses últimos, como o papagaio que Sinhá Vitória matou na caminhada. Para Bakhtin, o processo de aquisição da linguagem humana supera a comunicação por sinais, própria de animais. Própria dos animais. Para Fabiano, falar com os semelhantes é uma atividade na qual ele não se sente à vontade, pois a assimilação ideal de uma língua dá-se quando o sinal é completamente absorvido pelo signo e o reconhecimento pela compreensão. Fabiano era muito precário culturalmente, logo, era muito empobrecido cognitivamente falando. Daí os ciclos de compreensões da mente não se completavam. Fabiano, praticamente um semi-animal. A tradição toma também a voz da genética e a tradição toma também a voz da genética e torna os seres tão iguais que confunde o condicionamento social com leis biológicas. Fabiano não consegue explicar de outra forma sua dificuldade de lidar com seus semelhantes, embora vislumbre a possibilidade de ser diferente, mas tem medo. Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Tentava reproduzir algumas, em vão. Mas sabia que elas eram inúteis e talvez muito perigosas. Fabiano reconhece a importância da linguagem, admira e respeita quem sabe empregá-la, mas não consegue unir uma sociabilidade mais desenvolvida à vida que conhece. Seu olhar não se descola do imediato mais necessário. É apenas a preocupação com o imediato da sobrevivência. Ele argumenta que pode até ser importante ter uma linguagem mais apropriada, ter ideias, mas naquela realidade isso não tem serventia, podendo levar a uma inadaptabilidade ao meio físico e social. Seu Tomás da Bolandeira falava bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia mandar, pedia. Pois viera a seca, e o pobre velho, tão bom e tão lido, perdera tudo. Andava por aí, mole. Talvez já tivesse dado o couro às varas, que pessoa como ele não podia aguentar verão puxado. Evidencia-se que a admiração e o desejo de ser como seu Tomás da Bolandeira são apagados pelo receio da inadequação à realidade posta, para a qual não há necessidade, segundo a personagem, de sabedorias, mas apenas de repetição de gestos e de sons, sem formação simbólica necessariamente ideológica, como afirma Bakhtin, 1990. A discussão que a narrativa propõe através de Fabiano está expressa na dúvida entre falar palavras bonitas, imitar um semelhante, tendo o sentimento de que pode melhorar de vida e o defrontar-se com a realidade dura e seca que está à sua volta. Nesse momento, Fabiano conclui ser tolice e perigoso o caminho de entendimento da realidade, pois não mudaria em nada a necessidade de ser forte para enfrentar as adversidades. Certamente aquela sabedoria inspirava respeito. Quando seu Tomás da Bolandeira passava, amarelo, sisudo, corcunda, montado num cavalo cego, pé aqui, pé acolá, Fabiano e outros semelhantes descobriam-se. Em horas de maluqueira,
Fabiano desejava imitá-lo, dizia palavras difíceis, truncando tudo, e convencia-se de que melhorava. Tolice! Toda noção de respeitabilidade para com seu Tomás da Bolandeira é negada com uma única palavra, tolice, que direciona o pensamento de Fabiano, fazendo com que suas ações sejam sempre as de repetição do que já foi visto e do que já foi vivido. Retomando, toda a noção de respeitabilidade para com seu Tomás da Bolandeira é negada com uma única palavra, tolice, que direciona o pensamento de Fabiano, fazendo com que suas ações sejam sempre as de repetição do já visto e vivido. O pensamento pode até vislumbrar mudanças através de desejos, mas as ações nunca o acompanham. Como sabe da dificuldade que tem para relacionar-se, mesmo com os meninos, recorre sempre à mulher para que ela faça o treinamento necessário. Os filhos não podem sair do caminho que os transformará em fabianos. Precisa da ajuda da mulher para garantir que a descendência siga essas regras e não se disperse com novidades. No entanto, ele sabe que Sinhá Vitória não cumpre bem sua tarefa pré-determinada. Será essa a ajuda que Fabiano realmente quer? Uma das crianças aproximou-se, perguntou-lhe qualquer coisa. Fabiano parou, franziu a testa, esperou de boca aberta a repetição da pergunta. Esses capetas têm ideias, cheios de curiosidades. Não completou o pensamento, mas achou que aquilo estava errado. Chamou os filhos, falou de coisas imediatas da sobrevivência. Procurou interessá-los. Bateu palmas. Agora queria entender-se com Sinhá Vitória a respeito da educação dos pequenos. Certamente ela não era culpada, e eles estavam perguntadores demais, muito insuportáveis. No último parágrafo, há uma censura velada à mulher por não estar dando a educação adequada aos filhos e, embora a desculpe, insinua que precisa ser alertada para exercer melhor sua função de repassadora da tradição, papel que costumeiramente cabe à mãe na divisão das tarefas familiares. No último parágrafo, há uma censura velada à mulher por não estar dando a educação adequada aos filhos. E, embora a desculpe, insinua que precisa ser alertada para exercer melhor sua função de repassadora da tradição, papel que costumeiramente cabe à mãe na divisão das tarefas familiares. Como já foi dito, as regras estabelecidas dão o tom do capítulo. Nada de homem branco que não sabe mandar. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censura aquelas maneiras. Boa educação, urbanidade e cortesia são identificados como fraqueza. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o povo censura aquelas maneiras. A chamada que a personagem faz para a voz coletiva, o povo, é necessária para aliviar o mal-estar por não entender formas de relacionamento que não se encaixam nos papéis sociais que ele conhece. Aliviado pode concluir: os outros brancos eram diferentes. Os outros brancos eram diferentes. O patrão atual, por exemplo, berrava sem precisão. Gritava por qualquer coisa. Seu Tomás da Bolandeira é que estava fora do lugar. Era muito educado. O sonho que surge só depois de declarada a doidice da mulher
O sonho que surge só depois de declarada a doidice da mulher de desejar uma cama de couro fica apenas no plano onírico e nada mais. Fabiano espera que ele se realize para a alegria da mulher. Mas só gente como seu Tomás da Bolandeira seria capaz de ter certeza das possibilidades de efetivação das doidices de Sinhá Vitória. Seria que as secas iriam desaparecer e tudo andar certo? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. No entanto, segundo a personagem, seu Tomás da Bolandeira já deveria estar morto, não aguentava seca. Por essa lógica, pensamento e ação nunca se completam. Quem sabe as respostas não sobrevive. Quem sobrevive não sabe as respostas. A realidade do latifúndio, forma específica de relações de classes rurais, é expressa nas diferenças fundamentais entre aqueles que detêm a propriedade dos meios de produção e os que têm apenas sua força de trabalho a oferecer. Ao ser contratado, recebera o cavalo de fábrica, perneiras, gibão, guarda-peito e sapatões de couro cru. Mas ao sair, largaria tudo ao vaqueiro que o substituísse. Por isso, Fabiano entrega a vida ao tempo e se coloca como observador. Não há nenhum pensamento em relação à realização de atos que tornem possível qualquer mudança. As coisas acontecerão ou não, independentemente da personagem. Um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse direito. Será que as secas iriam desaparecer e tudo andar direito? Não sabia. Seu Tomás da Bolandeira é que devia ter lido isso. Livres daquele perigo, os meninos poderiam falar, perguntar, encher-se de caprichos. O capítulo é fechado com a volta para casa, como gente de sua laia, como um traste de barriga cheia e com a vida seguindo sem nenhuma mudança. Disso Fabiano conhece e entende muito bem. Àquela hora, Sinhá Vitória devia estar na cozinha, acocorada junto à trempe, a saia de ramagem entalada entre as coxas, preparando a janta. Fabiano sentiu vontade de comer. Percebam a sutileza. Nota de rodapé. É sugestiva a referência à saia florida da mulher, metida entre as coxas. Fabiano, como bom macho, precisa comer das duas formas que lhe ensinaram. A comida que o alimenta e a mulher, para acalmar corpo e juízo. Esta nota tem como objetivo apenas ressaltar dados que a crítica psicológica pode desenvolver. Na composição do livro, o capítulo Cadeia segue o de Fabiano. Na verdade, pode ser considerado uma continuação deste, pois o tema é essencialmente o cotidiano de vidas ressequidas pelo tempo físico e pelo tempo social, que a personagem tanto se gaba de conhecer e enfrentar com sua força de bicho e sua inadequação como homem. No entanto, Fabiano está na cidade, onde fora adquirir comida e fazer pequenas compras, tendo a mulher aproveitado para encomendar, segundo o marido, coisas supérfluas, como querosene e um corte de fazenda. Como veremos mais adiante, Sinhá Vitória não quer mais dormir como as galinhas, assim que o sol se põe. Gosta de se recolher com a família para conversar, para pensar, para elaborar raciocínios.
Há ainda a encomenda de um corte de chita vermelha para a saia da mulher, que nem mesmo Graciliano Ramos, com sua escrita seca e dura, foi capaz de fabricar em preto e branco ou sem cor. Na verdade, faz parte da composição da personagem feminina que, como veremos no capítulo de sua análise, é vida, cor, movimento, mudança. A existência da personagem Sinhá Vitória matiza de cores a história triste de Fabiano. E no caso, matiza de cores a história de Vidas Secas. O marido não consegue comprar os supérfluos, sob o argumento de má qualidade do produto, querosene e de preço alto, fazenda. Mas o prazer de um gole de pinga, mesmo misturada com água, ele se permite. Mas ao prazer de um gole de pinga, mesmo misturada com água, ele se permite. Começam a aparecer indicações de que esse capítulo também não será dominado pela mudança, mas, ao contrário, pela imobilidade das relações produzidas pelo latifúndio. Fabiano não consegue discernir a diferença entre um convite e uma ordem, quando vindo de um soldado. Obedece ao policial, seguindo-o. Como é, camarada? Vamos lá, vamos jogar um 31 lá dentro. Fabiano atentou na farda com respeito e gaguejou, procurando as palavras de seu Tomás da Bolandeira. Isto é, vamos e não vamos, que quer dizer, enfim, porém, contudo, todavia, etc. Conforme. Na verdade, Fabiano já havia anunciado que as palavras de seu Tomás não faziam o menor sentido na sua cabeça, pois ele não tem condições de se comunicar com um semelhante, quanto mais com uma autoridade. A decisão de aceitar o convite é automática. Não poderia haver argumento para desobedecer a uma ordem. E era assim que soava qualquer som saído da boca de um soldado, como ordem. No capítulo Fabiano, Graciliano Ramos já havia mostrado como se dava a sustentação do latifúndio, que, embora tenha como fundamento as relações de produção que tiram do trabalhador qualquer forma de sobrevivência que não esteja atrelada à exploração de seu trabalho, explora também. No capítulo Fabiano, Graciliano Ramos já havia mostrado como se dava a sustentação do latifúndio, que, embora tenha como fundamento as relações de produção que tiram do trabalhador qualquer forma de sobrevivência que não esteja atrelada à exploração de seu trabalho, extrapola e muito o nível das relações econômicas. Nesse capítulo, são apresentadas as formas de poder institucional usadas para domesticar um homem da mesma forma que subjuga um animal. Fabiano já sabe disso, mas o poder precisa a cada momento repetir os atos para que não haja dúvidas nem distrações. Em Memórias do Cárcere, 1994, o narrador autobiográfico desvenda o porquê da surra sem sentido que Fabiano leva do soldado. Mas surra, santo Deus, era a degradação irremediável. Lembrava o eito, a senzala, o tronco, o feitor, o capitão do mato. Em seguida, o aviltamento. É assim na minha terra, especialmente no sertão. O autor lembra que a explicação para o ato não está relacionada com o delito, mas com o sistema econômico e político em vigor, que precisa aplicar uma tatuagem na alma para que não haja possibilidade de esquecimento das hierarquias e dos mandos. Este é o papel da surra pública que tem Fabiano como vítima. Quando Fabiano leva o primeiro empurrão e cai,
O narrador, através dos olhos da personagem, mostra ao leitor a praça e, com ela, a visão do que é a cidade sertaneja, traduzida por intermédio das figuras do mando e da tradição. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão. Repetia que era natural quando alguém lhe deu um empurrão. Atirou-o contra o jatobá. A feira se desmanchava, escurecia. O homem da iluminação, trepando numa escada, acendia os lampiões. A estrela papaceia branqueou por cima da torre da igreja. O doutor juiz de direito foi brilhar na porta da farmácia. O cobrador da prefeitura passou cocheando com os talões de recibo debaixo do braço. A carroça de lixo rolou na praça recolhendo as cascas de fruta. Seu vigário saiu de casa e abriu o guarda-chuva por causa do sereno. Sinhá Rita Louceira retirou-se. Em apenas um parágrafo e com o recurso da pontuação, a linguagem forneceu a Graciliano Ramos a possibilidade de fazer o cruzamento de uma realidade que extrapola a mão de obra de forma pré-capitalista e, ao mesmo tempo, faz uso de formas de mando que estão na origem do Estado moderno. Naquela praça estão a polícia, o cobrador de impostos e a justiça, faces modernas do poder. Está ainda o rudimento da urbanização, expressa pela feira e pelo acendedor de lampiões. Sinhá Vitória ficou sem o querosene para clarear suas noites e seus pensamentos. Mas como a realidade não é a de países desenvolvidos, está também presente a igreja, que não consegue ser afastada do poder em regiões subdesenvolvidas. E compondo a cena, um trabalhador surrado no chão, sentindo vergonha e raiva, mas rendido antecipadamente pela situação social. Embora lute para não se deixar abater, Fabiano, já preso, tem a lucidez de perceber quem são os dominados e o que representam para o poder. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. Fabiano queria berrar para a cidade inteira, afirmar ao doutor juiz de direito, ao delegado, a seu vigário e aos cobradores da prefeitura que ali dentro ninguém prestava para nada. É feita a nomeação das faces do poder institucional, juiz, delegado, funcionário público e do papel agregado a esse que é a igreja. A igreja ocupa esse lugar na realidade, representada pelo vigário. Do outro lado, ficam os que não prestam para nada. Embora a personagem só tenha pensamentos de revolta e de desamparo, a narrativa torna a realidade o desejo de Fabiano, que acaba berrando para muito mais do que a cidade inteira. A verdadeira situação dos trabalhadores rurais. Na verdade, é um desabafo. Fabiano acaba berrando para muito mais do que a cidade inteira. Ele denuncia com o seu berro a situação precária dos trabalhadores rurais. Vidas Secas faz isso, e Sobral Pinto tem certeza de que os livros de Graciliano Ramos representam perigo para governos ditatoriais. Corroborando Fabiano, o narrador constata em Memórias do Cárcere: na minha terra, uma vida representa escasso valor. Usando o recurso de relatar um sonho e em seguida mostrar a realidade, para que o leitor entenda a ação subsequente, o narrador faz com que suas personagens se movimentem de acordo com a função precedente. Pensar no deslocamento aleatório pelas estradas secas faz com que Fabiano não reaja, pois não consegue forças para enfrentar as regras estabelecidas.
A força física que tanto o encantava para enfrentar a Caatinga, de nada vale para enfrentar o soldado amarelo, muito mais fraco do que ele, mas representante do poder local. Contra o latifúndio não há reação possível isoladamente. Só o cangaço aparece como uma forma mágica e tola de enfrentamento. Podemos encaixar aqui a biografia de Lampião e faremos isso. Maravilha! A gente vai se trupicando durante a execução da leitura, porque estamos em um exercício para a expansão da nossa capacidade de leituramento. É isso, maravilha, avançamos bem. Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. Amém.